fica negativo. Aí aqui continua negativo. Aí aqui você multiplica por menos 1. Fica 4x aqui, 24 aqui. Passa dividindo. X vai ser igual a 6. Agora o próximo. O y vai ser 0. Menos 3x menos 12. Passa o 3x para o outro lado, fica positivo. O 12 negativo. Esse 3 vai passar dividindo. Dividiu, menos 4. Beleza. Na 2, eu tenho uma lei de formação, né? Eu tenho uma função de primeiro aqui. E ele pede para você encontrar f de 1 e por diante. O que significa você encontrar o f de 1? Você vai ter que encontrar o valor de y quando x for 1. Tá? Então, o que isso significa? Vamos para cá para a gente entender. Você vai pegar, no lugar de x, aqui, ó, no lugar do x, você vai colocar 1 e o resto você copia, tá? Lembrando que aqui é como se o 3 estivesse multiplicando o x, por isso que aqui tem o sinal de multiplicação. Lembrando também que primeiro que tiver essa expressão numérica, você primeiro tem que multiplicar para depois somar. Então, 3 vezes 1, 3, mais 5, 8. Pronto. A B, f de 2 vai ser igual a 3 vezes 2 mais 5. Então, f de 2 vai ser igual a 6 mais 5. Então, f de 2 vai ser igual a 11. Agora aqui, eu tenho f de 3 e f de 4, ele pede para depois somar. Eu vou ter que encontrar f de 3, depois encontrar o f de 4 e, por último, com os resultados dos dois, somar. Então vai ficar, ó, f de 3, 3 vezes o x, que no caso vai ser 3, mais 5. Vai ficar f de 3 vai ser igual a 9 mais 5, 14. No f de 4, 3 vezes 4 mais 5, que dá igual a 17. Tenho o f de 3 e o f de 4, vamos somar 14 mais 17, que dá 31. D, pede para somar o f de 1 com o f de 5. O f de 1 a gente fez aqui. F de 1 é 8. E o f de 5 vai ser 3 vezes o x, que vai ser 5, mais o 5. Então, f de 5 vai ser 15 mais 5, 20. Somando os dois, dá 20. Opa! Somando os dois, dá 28. Beleza. Agora, agora a questão 3. A questão 3, ela pede para encontrar a função de primeiro grau, ou também a gente pode pronunciar como lei de formação, que é essa daqui, ó. Certo? Aonde eu tenho que ter o A e o B. Bom, para isso a gente tem essas duas coordenadas que ele dá. E como é que você encontra aí, inicialmente, como é que você encontra a lei de formação? Ou função de primeiro grau? Primeiro você vai seguir os passos aqui, tá? Então, inicialmente a gente vai encontrar o coeficiente angular, que é esse daqui, que é uma fórmulazinha que a gente tem. Tá? O y final menos inicial, x final menos x inicial. O que significa isso? A gente vai para as coordenadas aqui
e a gente vê o seguinte: quem é o primeiro é o x, quem é o segundo é o y. Quem é o primeiro é o x, quem é o segundo é o y. E aí a gente pega a segunda coordenada, y final menos y inicial. Vamos lá, 4 menos 2. X final menos x inicial. 3 menos 1. 4 menos 2 é 2, 3 menos 1 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Logo, coeficiente angular aqui é 1. Então já vai ficar y é igual a 1 vezes x mais b. E a gente sabe que 1 vezes x é x. Então fica y igual a x mais b. Tenho que encontrar o b. Como é que eu faço? Eu pego uma coordenada, vamos pegar a coordenada 1,2, né? Porque ela é um número menor, fica melhor de trabalhar. Se eu quisesse pegar essa, também poderia, tá? O resultado é para dar o mesmo. Beleza, pegamos ela. Aí o que a gente vai fazer com ela? O primeiro é x, o segundo é y. Então vamos lá. Y então aqui é 2 e x aqui é 1. Substituindo tudo, né? Aí passa um para o outro lado, ele vai negativo. E aí a gente subtrai, dá 1. Então b é 1. Isso significa dizer então que aqui, ó, eu vou colocar 1. Então y vai ser igual a x mais 1. A gente tem a lei de formação. Show. Vamos para a próxima. Beleza. Vamos lá. Aqui na quarta questão a gente tem o seguinte: o tamanho de uma planta, a gente tem aqui, né, ela é expressa em centímetros, e é claro que ela vai depender, o crescimento dela vai depender do tempo, que é representado pela letra T, tá? E esse tempo é expresso em meses, sendo possível representar a relação pela seguinte equação. No caso, a gente tem aqui embaixo, a gente tem aqui, ó, certo? Nessa relação aí, a gente tem x, quem é x? A altura, o tamanho da planta em relação, o tamanho da planta em centímetros, igual a 5 mais t, que é o tempo em meses. Então, para eu saber que, assim, elas estão relacionadas, né? O que acontece? Aqui no item A a gente tem, depois de um ano, qual o tamanho da planta? Aí como é que a gente faz? Primeiro, ali está em meses, então a gente vai ter que transformar em meses. Um ano tem 12 meses. Deixa eu colocar aqui a fórmula. Então vai ficar o seguinte: a fórmula é essa daqui, x é igual, opa, a fórmula, deixa eu ver aqui, é y é igual a 5 mais, opa, mais x. Ele fala que x, ou seja, o tempo é um ano. Ele quer saber a altura dessa planta, o tamanho dela, no caso é representada por y. Qual vai ser o tamanho dela quando passar um ano, que é equivalente a 12 meses. Simples, isso é somar. 17 centímetros. Item A. Ok? Próximo.
AB. O que significam os coeficientes angular e linear? Beleza. O angular, ele fica perto do T. Nesse caso, quem que seria o angular? Porque não tem um número perto do T. Mas quando não tem, é como se tivesse um 1, tá? Então, o angular, que é o A, ele é 1. Aí a gente tem o linear. O linear, ele é o que fica sozinho. 5. Aqui é a B. Ok? Aqui. Agora a C. Qual o significado da raiz da função? Bom, a raiz da função é quando x é zero. Nesse caso aí. Ou seja, ele quer saber o tempo quando o x é zero. Ou seja, quando a altura é zero. Aí a gente percebe o seguinte, que para que isso aconteça, a gente sabe que a altura dela, quando é zero, o tempo também vai ser zero. Ele não foi contabilizado ainda. Tá? Então, qual o significado da raiz da função? Né? É exatamente essa ideia de... Ela vai ser, a gente chama de função identidade, tá? Que é quando as duas são zero. Tanto nesse caso aqui, tanto o x como o t vai ser zero. Justamente por isso, porque quando a altura for zero da planta, que ela vai ser uma semente, não foi cronometrado, não foi ainda, começou o tempo, a contagem do tempo, né? Então também o tempo é zero. A D. Quanto tempo demora para a planta atingir 9 centímetros? Beleza. Então agora aqui é o contrário, né? Centímetros aqui não é o x, então esse 9 centímetros é lá no x. A gente vai substituir. Aí ele quer saber quanto tempo demora. Então eu substituo e vou encontrar o tempo. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Lá é x igual a 5 mais t. Ele fala que o tempo é 9. O tempo não, a altura é 9. Deixa eu ajeitar aqui. A altura vai ser 9, beleza. O que acontece? Eu vou colocar esse 5 para o outro lado. Vai para diminuindo. Diminuiu, então aqui vai dar 4. Beleza. Então, no caso aqui, o y é igual a 4. No caso aqui, a gente está chamando o t, né? Beleza? O t é 4. E o que isso significa? Que quando a pontinha tiver 9 centímetros, isso vai durar uns 4 meses. Beleza. Agora vamos lá.
a 5. A gente tem aqui o lucro de uma empresa. Ela representa em reais, né? O lucro dela aí é o L. E a quantidade produzida é o quê? Aí, isso é em quilogramas. E essa equação que está aqui, né? Ela representa isso, né? O lucro é o L, a quantidade de peças produzidas é o Q. Aí, responda as questões. Nesse caso aqui, a gente tem a partir de quantos quilogramas vendidos começa a se ter lucro positivo. Se a gente for parar para pensar aqui, o que a gente tem? Quando eu multiplico esse 3 porque esse 1.200 ele é negativo, então quando é que ele vai começar a ficar positivo? Eu tenho que saber um valor para quê? Vamos fazer dessa forma. Aí aqui eu tenho, vamos analisar aqui um 400. Quando eu coloco 400 fica 1.200. Isso aqui positivo. Então, em que momento, a partir de quantos quilogramas, né, Qzinho lá, vai começar a ficar o lucro positivo? Quando você colocar uma quantidade de produção maior que 1.200. Quando for 1.200 vai dar zero. Então, a partir de 1.201 vai começar a ter um lucro positivo. Próximo. Quantos reais se ganha a cada quantidade vendida? Bom, a gente percebe aqui, ó, que tem um 3. 3 vezes 1, aí ele se transforma em reais. Então, isso significa que uma produção, a quantidade de uma produzida é 3 reais. A cada 1 quilograma ele ganha 3 reais. Qual o significado do coeficiente linear? Bom, aqui o coeficiente linear é quanto? Menos 1.200. Né? Porque aí no caso, o coeficiente linear ele vem sozinho, né? Então é o 1.200, sendo ele negativo. Vamos lá. Em reais, qual seria o ganho de se aumentar a produção de 200 kg para 500 kg? Qual que seria esse aumento, né? Esse ganho? Se aumentar de 200 para 500 gramas. Bom, então a gente tem que saber quanto é que é em 200 e em 500 e ver qual foi esse aumento. Bom, então vai ficar o seguinte. Aqui, ó. O L vai ser igual a 1.200 mais 3 vezes os 200. Aí o que a gente tem? A gente tem o L vai ser 1.200 mais 600. Mesmo com esses 200, a gente vai ter ainda, ó, mesmo com esses 200 multiplicado aqui, a gente ainda vai ter não vai ter lucro, vai ficar sendo negativo, certo? Se fosse 500, né? Lucro 1.200 negativo mais 3 vezes 500.
ficaria 1.200 negativo mais 1.500, que dá 300. Bom, aqui é negativo. Do negativo para o zero já dá 600. Para chegar em 300, mais 300. Então, no caso aqui, ele vai ter um aumento de 900 reais. Ok? Ele passa pelo negativo e vai para o positivo para chegar. Aí ele tem 900 reais de aumento. Beleza. Então, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido mais ou menos, tá? Eu vou aproveitar aqui só para falar sobre a questão desse daqui, ó, da B, que eu falei que o que significa um coeficiente angular e linear. O angular, ele é 1 e o linear ele é 5, né? Mas eu falei para vocês da questão que aqui, no caso, quando a plantinha, ela ainda está na semente, é porque ainda não foi contabilizado. Ou seja, eu disse para vocês que quando 1 é 0, né, a altura for na semente, ainda não foi cronometrado. Mas na verdade foi, porque já tem 5 aqui, né? 5 meses. Tá lá dentro, ainda germinando. Aí depois, com mais um mês, ou seja, no 6º mês, você começou a ter uma alturazinha. Tá? Só corrigindo esse erro que eu fiz aí. Então, gente, é isso, tá? Eu resolvi fazer dessa forma. Aí, a aula, tá? Então, eu estou explicando para vocês, já corrigindo as questões. E aí vocês veem aí, se vocês já tiverem feito, né, corrijam. Se não, aproveita a explicação, aí vai lá e resolve sem olhar para ver o que você compreendeu, o que foi fixado, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu, até a próxima.